tem como a gente amar a Deus e ser pessoas orgulhosas. Não tem como ser os dois. Por quê? Porque o orgulhoso, quando ele olha para si, ele não enxerga que tem que mudar. Ele não enxerga que precisa ser moldado e transformado, que precisa ter uma transformação de caráter. O orgulhoso, ele sempre vai olhar para si e achar que está tudo bem, e achar que ele é perfeito, autossuficiente, que não precisa ser mudado. E amar a Deus é o oposto disso. Quando Jesus chama para segui-lo, ele fala, negue a si mesmo. E quando Jesus fala qual o mandamento mais importante, ele fala amar a Deus. Então, quando a gente pega essas duas vertentes que Jesus ensina, a gente aprende que amar a Deus é pedir transformação. Amar a Deus é ser transformado. Amar a Deus e seguir Jesus significa amar a Deus mais do que eu mesma. E nesse momento que eu decido amar a Deus mais do que eu mesma, que eu me nego, que eu exijo e peço a Deus uma transformação, que eu quero ser transformado, que eu quero ser modificado por Ele, é nesse momento que eu deixo de ser orgulhosa. É nesse momento que eu deixo de ser orgulhoso e passo a viver a cruz. Passo a viver a caminhada com Cristo. Porque caminhar com Cristo é isso. É ser crucificado junto com Ele na cruz. A gente aprende em Romanos que a ira de Deus é viver as nossas paixões. É Deus permitir que eu e você vivemos as nossas paixões e façamos o que quisermos. E Deus, Ele mostra a consequência disso na palavra. No decorrer de toda a Bíblia Sagrada a gente vê isso. Então, é claro que para eu amar a Deus, eu não posso ser orgulhoso. Que para eu viver a cruz de Cristo, para eu viver e seguir Jesus, eu não posso ser orgulhoso. Porque se o orgulho é achar que eu sou autossuficiente, se o orgulho é achar que eu não preciso ser mudado, como é que eu vou seguir a Deus? Porque seguir a Deus é negar a si mesmo. Aceitar Jesus é aceitar ser mudado, é aceitar receber disciplina. Em Provérbios, os princípios da sabedoria é a gente se alegrar com a disciplina, é a gente se alegrar com as provações do Senhor. A gente tem em Filipenses falando, a gente tem em Efésios falando, em Romanos falando, olha, alegrem-se as provações de Deus. Buscam a esperança nas provações e elas são formas de nos transformar, de nos moldar, de trazermos nós pessoas melhores e, acima de tudo, nos transformar como filhos de Deus. Não somos salvos pela obra, somos salvos pela fé. Mas é essa fé que molda e transforma eu e você. É essa fé que vai transbordar, através de nós, um novo caráter, novos frutos, novos dons, pelo Espírito Santo de Deus. E assim a gente vai deixar de ser orgulhoso, porque a gente ama a Deus. Então é muito claro isso. A gente vê na igreja, a gente vê em vários lugares por aí pessoas orgulhosas. E o orgulho é o que levou Eva a comer o fruto. É o que levou Adão, junto com Eva, a sair do paraíso. O orgulho de achar que é autossuficiente, que precisa saber de tudo, que precisa entender de tudo, que já sabe, que achar que nas suas mãos as coisas podem ser melhores e não nas mãos de Deus. Então não tem como a gente seguir a Deus, seguir Jesus, sendo orgulhosos. Porque o orgulho é o oposto disso. O orgulho é o oposto de amar a Deus. Então, ou você ama a Deus, ou você vive no seu próprio orgulho. E viver no seu próprio orgulho, como diz a palavra, longe de Deus, é viver no pecado. E o pecado nos leva à morte. Então, é necessária essa desconstrução. Por isso que como é que a gente combate o orgulho? Amando a Deus. E como é que a gente ama a Deus? Negando a si mesmo, seguindo Jesus, lendo a palavra de Deus, adorando em espírito e verdade. E na medida que a gente se tira do foco, do centro, e vai começar a trazer Deus para o centro das nossas vidas, e vai entregar toda a nossa vida, amando a Deus com coração, mente e corpo, amando a Deus com todas as nossas habilidades, quando a gente se tira do meio e traz Jesus para o meio, a gente começa a deixar de ser orgulhosos. Mas isso não é uma coisa que a gente faz num dia e o resto da vida a gente não vai ser orgulhoso. Não. Isso tem que ser feito todos os dias. Todos os dias a gente tem que trazer Deus para o centro e tirar o nosso orgulho, tirar o nosso ego. E assim todos os dias a gente tem que escolher. Ou eu nego a mim mesmo e amo a Deus,
ou eu amo muito a mim mesmo e esqueço do Senhor. E cada um vai ter as suas consequências. A consequência de negar a si mesmo e amar a Deus, a vida eterna. A consequência de continuar amando a si mesmo, não se negar e ser orgulhoso, é o ranger dos dentes. E cada um vai ter as suas consequências. Que possamos todos os dias orar e entregar ao Senhor a nossa vida e deixarmos de sermos orgulhosos, para a honra e glória do teu nome.